Aqui está o seu roteiro regenerado com palavras ligeiramente alteradas, fluxo mais suave e o mesmo tom poderoso, sem marcações de tempo. A maioria dos homens nunca entenderá isso. No entanto, os poucos que entendem se tornam inesquecíveis para as mulheres. Isso não é um exagero. Pense nisso honestamente. Quantos homens você conhece que são bonitos, bem-sucedidos, confiantes e ainda assim lutam para construir conexões profundas e significativas com mulheres? Homens que parecem ter tudo a seu favor, mas sempre sentem que falta algo, algo que não conseguem explicar porque ninguém nunca os ensinou. E não se trata de aparência, não se trata de dinheiro, não se trata de status, carreira ou do carro que dirigem. Resume-se a 5 coisas específicas, traços silenciosos, quase invisíveis, que a maioria dos homens ignora durante toda a vida. Mas as mulheres os notam instantaneamente e se lembram deles profundamente. Hoje vamos analisar todos os 5. Não se trata de truques de namoro ou manipulação, são verdades psicológicas enraizadas na natureza humana e reforçadas pela sabedoria estoica. Quando você realmente as entende, a forma como as mulheres respondem a você muda completamente. Se você desconhece esses 5 pontos, já está em desvantagem. Conexões que deveriam acontecer naturalmente estão escapando sem que você perceba o porquê. Vamos começar. O primeiro segredo é entender o poder do toque antes da intimidade. Imagine o seguinte: você está em um encontro, a conversa flui naturalmente, ela está sorrindo, rindo, totalmente envolvida, a química é real. No final da noite você a acompanha até em casa pensando que tudo correu perfeitamente. Mais tarde você envia uma mensagem e de repente a energia desaparece, ela se torna distante, o interesse se esvai. Então, o que aconteceu? A maioria dos homens acredita que a atração é construída principalmente por meio de palavras, por meio de piadas inteligentes, histórias perfeitas e dizendo a coisa certa na hora certa. Mas as mulheres não se conectam principalmente por meio de palavras. Elas se conectam por meio da emoção, da presença e da sensação de estar fisicamente perto de alguém que as faz sentir seguras. E uma das maneiras mais negligenciadas de criar essa sensação é o toque intencional. Não agressivo, sem carência, sem sexualidade excessiva. Apenas um toque calmo, sutil e confiante. Uma mão gentil em suas costas enquanto a guia por uma porta, um toque carinhoso em seu ombro, segurar sua mão um pouco mais do que o esperado. Essas pequenas ações comunicam algo mais profundo do que as palavras jamais poderão. Elas dizem silenciosamente: eu te vejo, você está segura comigo. Não estou tentando tirar nada de você. Estou totalmente presente com você. A maioria dos homens toca com expectativas ocultas. Eles querem algo em troca, e as mulheres percebem isso imediatamente. Isso cria pressão em vez de conforto. Mas o homem que toca naturalmente, sem desespero ou segundas intenções, torna-se raro. Ele se torna seguro. E a segurança, por mais estranho que pareça, é onde a atração profunda começa, porque nenhuma mulher abre verdadeiramente seu coração para alguém em quem não confia. Marco Aurélio disse certa vez: pare de debater o que um bom homem deve ser. Seja um. Mantenha os pés no chão. Mantenha a intenção. Homens que entendem isso criam conexões que as mulheres lembram por anos. Os homens que ignoram isso ficam se perguntando por que as coisas nunca evoluem. O segundo segredo é dominar a arte da paquera respeitosa. A maioria dos homens vive em 2 extremos. Ou eles paqueram demais, tentando desesperadamente impressionar, ou evitam a paquera completamente e se tornam esquecíveis. Ambas as abordagens falham, porque as mulheres gostam de paquerar, mas apenas quando parece natural, relaxado e confiante. A paquera de verdade não se trata de frases decoradas, trata-se de energia, é lúdica, calma, levemente provocativa, nunca forçada. Por exemplo, ela diz que adora comida italiana. A maioria dos homens responde: eu também. Conversa morta. Mas um homem que entende a energia lúdica sorri e diz: sério? Então, claramente você ainda não experimentou a minha comida. Simples, fácil, leve. Isso a convida para um momento sem pressão. Eis o que a maioria dos homens nunca percebe.
Eles paqueram para obter validação. Eles dizem algo divertido e depois esperam ansiosamente para ver se funcionou. Essa necessidade oculta de aprovação destrói a atração. As mulheres são atraídas por homens que apreciam a interação em si. Homens que não estão constantemente monitorando as reações porque estão totalmente presentes. Um homem confiante flerta porque aprecia a troca. Independentemente de ela rir ou não, ele permanece calmo. E essa calma é magnética. Até mesmo o contato visual funciona dessa maneira. Sustente o olhar dela por um segundo a mais do que o normal. Depois desvie o olhar naturalmente. Esse pequeno momento cria tensão e confiança ao mês. Eu te entendo. Estou confortável comigo mesma. Não preciso da sua aprovação. E ela se lembrará dessa sensação muito tempo depois que a conversa terminar. O terceiro segredo é ouvir para compreender, em vez de ouvir para responder. Pouquíssimas pessoas realmente fazem isso. A maioria dos homens em conversas com mulheres não está totalmente presente. Eles estão mentalmente preparando sua próxima história, piada ou resposta inteligente. Ela percebe. Ela sente que está falando com alguém mais focado em impressioná-la do que em compreendê-la. Isso cria uma distância que nenhum charme consegue preencher. Quando uma mulher compartilha algo significativo, nem sempre está pedindo soluções. Às vezes ela simplesmente quer se sentir ouvida. A abordagem estoica é simples. Esteja totalmente presente. Guarde o celular. Pare de ensaiar respostas na sua cabeça. Absorva de fato o que ela está dizendo. Em seguida, faça perguntas ponderadas que demonstrem que você estava ouvindo. Se ela mencionou algo difícil sobre o chefe dela mais cedo, volte a esse assunto mais tarde. Você disse que seu chefe fez esse comentário mais cedo? Como isso realmente fez você se sentir? Esse nível de atenção é raro, e a raridade cria valor. Quando uma mulher se sente verdadeiramente ouvida por um homem, a confiança começa a crescer. Ela começa a revelar partes de si mesma que não mostra a todos. E a confiança, muito mais do que a atração por si só, é o que cria uma conexão duradoura. Epicteto disse: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Isso não é apenas sabedoria, é uma poderosa estratégia de relacionamento. O quarto segredo é a estabilidade emocional sob pressão. As mulheres anseiam profundamente por isso, mesmo que raramente o digam diretamente. Elas querem um homem que não desmorone emocionalmente no momento em que as coisas ficam difíceis, não frio, não sem emoção, apenas emocionalmente equilibrado. Há uma enorme diferença. Uma mulher naturalmente testará sua força emocional sem nem perceber. Ela pode chegar atrasada, discordar de você, trazer estresse ou frustração para a interação. A maioria dos homens reage emocionalmente. Eles ficam na defensiva, carentes, irritados ou reativos. Mas um homem centrado faz uma pausa antes de responder. Ele respira. Em vez de reagir impulsivamente, ele mantém a compostura. Ele diz calmamente: eu entendo que você está chateada. Vamos conversar quando ambos estivermos mais calmos. Ele não agrava a situação. Ele não implora por reafirmação. Ele não perde o controle de si mesmo. Ele permanece centrado. E essa presença calma o faz sentir como uma âncora. E as pessoas não se afastam de sua âncora de bom grado. Sêneca escreveu: o maior poder é o domínio de si mesmo. Esse autocontrole é muitas vezes a diferença entre ser inesquecível e ser esquecido. O quinto e último segredo muda tudo. É a disposição de se afastar. A maioria dos homens ouvirá isso e ignorará. É exatamente por isso que os poucos que entendem isso se destacam tanto. As mulheres são profundamente atraídas por homens que têm a confiança tranquila de se afastar quando necessário, não como manipulação, não para jogar jogos, mas porque eles realmente se valorizam. Um homem que conhece seu valor não implora, não corre atrás incessantemente e não tolera desrespeito. Ir embora não é raiva, é amor próprio em ação. Eis o paradoxo que a maioria dos homens nunca entende. Quanto menos você precisa desesperadamente de alguém, mais atraente você se torna. Porque sua disposição em partir comunica confiança, princípios e independência emocional.
O desespero sempre é sentido, mesmo quando escondido. Uma mulher consegue perceber quando um homem precisa da validação dela, e isso muda toda a dinâmica. Mas quando você comunica calmamente, eu gosto de estar com você, mas não preciso que você me complete, algo muda. Ela para de se sentir pressionada pela sua necessidade de aprovação e começa a ficar curiosa sobre a sua independência. E a curiosidade é onde o verdadeiro desejo começa. Marco Aurélio disse: Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Suas emoções, seu tempo e sua paz pertencem a você. No momento em que você se recusar a sacrificar essas coisas por relacionamentos ou dinâmicas tóxicas, você se tornará um homem íntegro. E a verdadeira integridade é uma das qualidades mais atraentes que um homem pode possuir. A maioria dos homens ouvirá tudo isso, se sentirá inspirada por um momento e, no dia seguinte, retornará aos mesmos hábitos, correndo atrás, desempenhando, buscando validação. Esses são os 99%. Sempre foram os 99%. Mas os poucos homens que realmente aplicam esses princípios, não como táticas, mas como um modo de vida, se tornam inesquecíveis. Eles se tornam o padrão com o qual os outros homens são silenciosamente comparados, não porque se esforçaram mais, porque compreenderam algo mais profundo. Agora, Escol.